Bradesco. Entre nós, você vem primeiro. Boa noite. Boa noite. 6 pessoas estão presas numa operação do Ministério Público que investiga lavagem de dinheiro ligada ao PCC. Esse grupo fazia parte do núcleo da facção que planejava matar um promotor de justiça no interior de São Paulo. Durante a ação desta quinta-feira, houve troca de tiros. Um suspeito morreu e um policial ficou ferido. 5 armas e mais de R$300 mil em dinheiro foram encontrados na operação do Ministério Público de São Paulo, que investiga a lavagem de dinheiro para o crime organizado, no interior do estado. Os alvos de hoje estão ligados aos suspeitos de planejar a morte do promotor Amaury Silveira Filho, em agosto. Os agentes foram em 12 endereços em 3 cidades. Neste condomínio de alto padrão, em Campinas, um dos investigados reagiu. Luiz Carlos dos Santos foi baleado e morreu. Um policial militar se feriu. Se a polícia viesse, ele não ia se entregar. Ele tinha armas em pontos distintos da casa. Segundo o Ministério Público, criminosos usavam o mercado imobiliário e o mercado financeiro para ocultar os valores acumulados com o tráfico de drogas. Desavenças entre os envolvidos na lavagem de dinheiro provocaram um aumento no volume de transações, manobras suspeitas que despertaram a atenção das autoridades. 6 pessoas foram presas. Uma delas é o influenciador Eduardo Magrini. Segundo a denúncia, ele também participou dos ataques do PCC em maio de 2006. Outro detido é Sérgio Luiz de Freitas Neto. Ele é filho de um dos chefes da facção, que seria o mentor do plano para matar o promotor de Campinas. Ele está foragido. Em um endereço vinculado a Sérgio Luiz Neto, foram apreendidas camisas de futebol autografadas. Isso demonstra que talvez ele esteja frequentando o solo brasileiro, esteja no Brasil, às vezes até perto de nós em eventos de futebol. A defesa dos suspeitos não foi localizada. Comando Vermelho usava grupo em aplicativo para controlar tráfico no Rio de Janeiro. Drone flagra narcoterroristas com roupas militares para confundir policiais durante a operação. Lula sanciona a lei que endurece o combate ao crime organizado. Depois de Argentina, Paraguai reforça controle das fronteiras por causa das facções. Isenção do imposto de renda vai ser permanente depois que virar lei. Representante americano que participou de reunião entre Trump e Lula diz que os países estão perto de um acordo. Oferecimento Bradesco e Agro. Isso que é dupla raiz. Os corpos dos mortos na mega operação contra o Comando Vermelho no Rio de Janeiro começaram a ser liberados para os enterros. A Polícia Civil negou hoje que tenha havido vazamento de informações antes do início da operação. Pelo segundo dia seguido, o Instituto Médico Legal no centro do Rio ficou fechado exclusivamente para a identificação dos mortos na operação. O trabalho de peritos da Polícia Civil é acompanhado pelo Ministério Público Estadual, que faz uma análise independente. Mais de 20 peritos atuam na força-tarefa que faz a perícia dos mortos. Os primeiros corpos já foram liberados para os enterros. A maior dificuldade é a identificação de quem veio de outros estados e morreu na operação no Rio. O Ministério da Justiça e Segurança Pública anunciou hoje que vai enviar 20 peritos da Polícia Federal, além de 10 a 20 peritos da Força Nacional, para ajudar o estado do Rio. Novos vídeos da operação de terça-feira mostram os narcoterroristas fardados, caminhando em direção à mata. Eles estão armados com fuzis. Alguns usam roupas camufladas e até colete à prova de balas. As imagens foram registradas momentos antes do confronto, que terminou com a morte de 117 suspeitos e 4 policiais. As investigações também identificaram um local no alto do Complexo da Penha, usado por criminosos como área de treinamento.
A denúncia do Ministério Público, que deu origem à mega operação, mostra que o Comando Vermelho usava aplicativos para gerenciar a entrada e o pagamento de drogas na zona norte do Rio. Eles também divulgavam escalas de plantões para monitorar a chegada da polícia. Quem não cumpria ficava sem pagamento. O secretário de Polícia Civil do Rio negou hoje que houve vazamento de informações antes da operação começar. Em nenhum momento aqui a gente falou que houve vazamento. O que a gente falou é que com a movimentação de 2.500 homens, dezenas de veículos blindados e centenas de viaturas, obviamente há um estado de alerta, não só no Complexo do Alemão e da Penha, como em todos os outros grandes complexos de favelas, com uma expectativa de que haverá uma operação policial. No começo da noite, familiares dos mortos na mega operação protestaram em frente ao Instituto Médico Legal no Rio de Janeiro. O repórter Felipe Figueira está lá e traz as informações. Felipe, boa noite. Boa noite, Mariana. Cerca de 30 pessoas bloquearam a rua. O grupo cobrou agilidade na liberação dos corpos. Policiais militares usaram spray de pimenta para dispersar os manifestantes. Até o momento, cerca de 100 corpos já passaram por exame de necrópsia. Parte deles já foi liberada para as famílias. Os corpos de outras ocorrências não relacionadas com a mega operação estão sendo encaminhados temporariamente ao IML de Niterói. A Polícia Civil do Rio de Janeiro informou que o acesso ao Instituto Médico Legal está restrito a policiais civis e integrantes do Ministério Público. A Defensoria Pública do Estado entrou com um pedido no Supremo Tribunal Federal para acompanhar o trabalho da perícia. O STF ainda não respondeu. Mariana, Edu. Obrigado, Felipe. Muito trabalho por aí ainda. E ainda nessa edição, a despedida aos policiais mortos no combate ao Comando Vermelho. 15 pessoas foram presas, entre elas um vereador, numa operação contra o crime organizado na Bahia e em Sergipe. Outros políticos e funcionários públicos também foram alvos. Essa investigação inclui tráfico de drogas, de armas, lavagem de dinheiro e homicídio. O vereador George Everton Santana, do PCdoB, e a esposa dele foram presos em Ubaitaba, na Bahia. Na casa deles, a polícia encontrou R$130 mil em dinheiro. O vereador de Maraú, Geazi Assunção da Hora, do Avante, também foi alvo de busca e apreensão. 15 pessoas foram presas durante a operação. Os mandados de prisão foram cumpridos em 6 municípios baianos, inclusive aqui em Salvador. No estado de Sergipe, um alvo da investigação morreu em confronto com a polícia. Em Itacaré, destino turístico no sul da Bahia, o traficante conhecido como Cigano foi preso em flagrante. A justiça determinou o bloqueio de R$17 milhões dos investigados. Novas provas serão produzidas para que a gente consiga determinar de maneira mais precisa o nível e o grau de envolvimento desses políticos com o grupo criminoso. As defesas dos vereadores George Everton Santana e Geazi Assunção da Hora não retornaram nossos contatos. Um carro de colecionador capotou num viaduto em São Paulo. O motorista perdeu o controle depois que um dos pneus se soltou. O trânsito foi interditado e um guindaste foi usado para retirar o veículo, que ficou destruído. O motorista não se feriu. A Polícia Federal investiga o desvio de R$22 milhões em benefícios de servidores da Universidade Federal do Rio de Janeiro. O grupo utilizava documentos falsos para se passar por parentes de funcionários e fraudar as pensões. 4 pessoas foram presas. Mais de 280 mil pés de maconha foram destruídos no sertão de Pernambuco. A ação durou 12 dias, contou com operações terrestres e aéreas. A Polícia Federal agora busca identificar os responsáveis pelo cultivo. Uma baleia encalhou 2 vezes em menos de 20 minutos em Tramandaí, litoral do Rio Grande do Sul. O animal passou por uma avaliação médica e foi levado para um centro especializado.
A Polícia Federal conseguiu prender mais 2 hackers suspeitos de desviar 813 milhões de reais. Você deve se lembrar aquele caso que envolveu instituições que operam o sistema Pix. Foi a segunda fase da ação contra essas organizações especializadas em fraudes bancárias digitais. Joias, carros de luxo e imóveis avaliados em vários milhões de reais foram apreendidos. A operação teve como alvo os suspeitos de chefiar o esquema. Pessoas que têm conhecimento tecnológico, cibernético, considerado como hackers. Também pessoas especializadas no mercado financeiro, em abrir contas, movimentar contas bancárias por Pix nas instituições de pagamento. A operação contou com o apoio da Interpol e das polícias da Argentina, de Portugal e da Espanha, para onde parte dos criminosos havia fugido. Um goiano e um catarinense foram presos. Pelas redes sociais, o presidente Lula elogiou a operação. O grupo invadia plataformas de provedores de internet ligados a bancos e tinha ajuda de um funcionário. Mais de 813 milhões de reais teriam sido desviados de contas usadas por instituições financeiras do sistema Pix. O dinheiro era rapidamente convertido em criptomoedas para dificultar o rastreamento. A Justiça determinou o bloqueio de mais de 640 milhões de reais, além do sequestro de 30 imóveis ligados ao grupo. Nós temos que tirar o dinheiro dessa estrutura criminosa. Quando você tira as finanças do crime, você também impede que ele seja reerguido. Às vésperas do início da COP30 em Belém, o Brasil registrou a menor taxa de desmatamento da Amazônia em 11 anos. De acordo com dados do INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, é o 4º ano consecutivo de queda. O estudo mostra que entre agosto de 2024 e julho deste ano, a área desmatada na Amazônia atingiu quase 5.800 quilômetros quadrados, redução de 11% em relação ao período anterior. O relatório do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais também traz um alerta preocupante: o risco do aumento das áreas de degradação ambiental, situação provocada por cortes seletivos de árvores, secas intensas e queimadas. Esse índice aumentou de 27% para 38%. São exemplos de degradação ambiental: a derrubada da mata para o uso de pastagens ou para a construção de rodovias. No Cerrado, a queda do desmatamento também foi de cerca de 11%. A área atingida chegou a 7.235 quilômetros quadrados. Nós precisamos enfrentar a mudança do clima em 2 direções: saindo da dependência do uso de combustível fóssil e zerando o desmatamento. Choveu forte hoje entre o Rio de Janeiro e Minas Gerais. Vamos conversar com a Lidiane Sayuri para saber como é que fica o tempo amanhã. Lid, boa noite. Oi, Mariana. Olha, segue com chuva, viu? E com chance de temporais. Boa noite para você. Edu, boa noite. E uma boa noite para você que está com a gente. Nesta sexta-feira, apenas o centro-sul de São Paulo escapa dos temporais. No restante da região sudeste, o volume de chuva pode causar transtornos. Em Porto Alegre, sol entre muitas nuvens com garoa, máxima de 21 graus. Em São Paulo, pode chover a qualquer hora. À tarde faz 22. Em Salvador, pancadas isoladas pela manhã e máxima de 29. Hoje, os maiores volumes de chuva foram registrados em Minas Gerais e no Amazonas. As imagens de satélite mostram nuvens carregadas do norte ao sudeste. Amanhã, a frente fria pode provocar chuva forte do Amazonas até Goiás. No interior do Nordeste, o ar seco mantém a umidade em níveis críticos. No Paraná, interior de São Paulo e Mato Grosso do Sul, os ventos favorecem as pancadas de chuva. Em Curitiba, faz 20 à tarde. Em Belo Horizonte, 26. 32 em Cuiabá e em Rio Branco. E até 30 em Fortaleza. Tempo delivery. O Osmar é de Presidente Venceslau, interior de São Paulo. Boa noite, Osmar. Na sexta-feira, sol entre nuvens e possibilidade de chuva de manhã. À tarde faz 27 graus. No final de semana, tempo nublado com temporais. Máximas entre 27 e 30. A Luciene pediu a previsão para Maceió, Alagoas. Oi, Luciene. Sexta-feira de sol entre nuvens e chuva pela manhã.
À tarde faz 30 graus. No fim de semana, máxima de 29, com chance de chuva no domingo de manhã. Poste seu pedido nas redes sociais com o nome de uma cidade e a hashtag você no JR. Mariana, Edu. Obrigado, Lidiane. Depois de passar pelo Caribe, deixar mais de 30 mortos, o furacão Melissa segue agora para as Bermudas. Esse é um fenômeno considerado o mais forte a passar pelo Atlântico em quase um século. Ele atingiu Jamaica, Cuba e Haiti com ventos intensos e chuvas torrenciais. Casas foram destruídas, estradas ficaram submersas e houve deslizamentos de terra. O furacão vem perdendo a força nos últimos dias e agora foi rebaixado para uma categoria número 1, mas ainda representa risco de novas inundações. Você vai ver ainda hoje. Presidente Lula sanciona a lei que aumenta as penas para integrantes do crime organizado. Em jogo remarcado da 12ª rodada do Brasileirão, o Fluminense venceu o Ceará no Rio de Janeiro. Bom, o Flu está invicto no Maracanã sob o comando do técnico Luiz Ubeldia. Kleber Machado, você viu, né? Está aqui com a gente essa noite. Boa noite, Kleber. Boa noite. Fluminense está firme numa busca pela vaga? Está com 47 pontos junto com o Botafogo, está na frente do Botafogo em critério de desempate, então está em 6º lugar. 5 vitórias seguidas com o Zubeldia no Maracanã, o novo treinador. E o Ceará precisa tomar cuidado, que o Ceará está agora, depois dessa derrota, 4 pontos acima do primeiro da zona do rebaixamento. Dá uma olhada no gol da partida. Foi marcado pelo lateral René. Ele bateu falta. E nós vamos ficar alguns dias discutindo se ele bateu falta direto ou cruzou. Pela impressão que eu tenho, ele bateu direto para o gol, pela posição do corpo. Ninguém desviou. E a vitória do Fluminense por 1-0, vitória importante, como disse a Mariana, jogo atrasado do campeonato. O Red Bull Bragantino apresentou hoje o novo técnico, é um conhecido de São Paulo, Wagner Mancini. O Wagner Mancini assume o time no lugar do Fernando Seabra, que foi dispensado na semana passada, depois do Bragantino perder em casa para o Vasco por 3-0. O Mancini, novo treinador, assinou um contrato até o fim dessa temporada, então um contrato pequenininho. E ele estreia domingo contra o Bahia. É a segunda passagem do Mancini pelo Bragantino. A primeira foi no começo da década de 90. Não, ele ainda não era treinador, ele era jogador do Bragantino. O presidente da Confederação Brasileira de Futebol, Samir Chaud, esteve hoje na sede da Record em São Paulo. Ele assumiu o comando da CBF há 5 meses e já anunciou mudanças importantes, como o novo calendário do futebol. Hoje, durante a visita, Samir Chaud confirmou que outras novidades serão anunciadas ainda este ano. Esse novo modelo de gestão que nós estamos implementando à frente da CBF é um modelo mais participativo, integrativo, onde a gente procura fortalecer a base da pirâmide do futebol brasileiro, fortalecer nossos estaduais e nós estamos revitalizando os nossos produtos, né? A reestruturação da arbitragem, reformulação dos nossos campeonatos, o fair play financeiro. Daqui a 30 dias a gente coloca a proposta na mesa, né, as diretrizes, então tem coisas que vão vir ainda mais aí a partir do próximo ano. E domingo tem Brasileirão aqui na Record, no R7 e no Record Plus. A gente vai transmitir Vasco e São Paulo ao vivo a partir das 8 da noite. Os dois times disputam diretamente uma vaga para a Libertadores do ano que vem. Certo, senhora Mariana? Certo, senhor Edu? Certíssimo. Obrigada, Kleber. Obrigado. Veja a seguir, a polícia francesa prende mais 5 suspeitos de participar no roubo ao Museu do Louvre. As peças ainda não foram recuperadas. E também a despedida aos policiais militares mortos na operação contra o Comando Vermelho no Rio. Colegas de profissão homenagearam os PMs com chuva de pétalas durante o velório na sede do BOP. Estamos de volta ao vivo para você saber que no combate ao Comando Vermelho, depois daquela mega operação do Rio de Janeiro, nesse instante o governador Cláudio Castro está reunido com outros governadores no Palácio Guanabara. A gente vai até lá com Rogério Guimarães, que acompanha a reunião. Rogério, boa noite.
Boa noite, Edu. Boa noite, Mariana. A reunião dos governadores começou pouco depois das 6 horas da tarde aqui no Palácio Guanabara, sede do governo do Rio de Janeiro. Participaram da reunião os governadores de Minas Gerais, Romeu Zema, de Goiás, Ronaldo Caiado, Jorginho Melo, de Santa Catarina, Eduardo Riedel, do Mato Grosso do Sul, e a vice-governadora do Distrito Federal, Celina Leão. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, participou por videoconferência. Chefes de órgãos de segurança pública do Rio também participaram. Os governadores anunciaram na reunião a criação de um consórcio da paz entre os estados, com sede na cidade do Rio de Janeiro. Para que nós possamos dividir as experiências, soluções e ações do combate ao crime organizado e da libertação do nosso povo. E na próxima segunda-feira, Mariana, Edu, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, deve vir ao Rio de Janeiro para uma série de audiências com autoridades locais para tratar do combate ao crime organizado. Com o governador Cláudio Castro, a reunião será no comando da Polícia Militar do Rio de Janeiro. Mariana, Edu. Obrigada, Rogério. Uma chuva de pétalas fez parte das homenagens aos policiais militares mortos na mega operação nos complexos do Alemão e da Penha. Os 2 sargentos foram sepultados hoje. O toque da corneta indicou o luto na sede do Batalhão de Operações Especiais em Laranjeiras, na zona sul do Rio. No velório, bandeiras hasteadas a meio mastro e muitas coroas de flores em memória aos 2 sargentos do BOPE mortos na terça-feira. O corpo de Cleiton Serafim Gonçalves, de 42 anos, foi transportado até o município de Mendes, no interior do estado, onde foi enterrado. Ele deixa a esposa e uma filha. Infelizmente, coitado dele, levou esse tiro, né, e foi embora, né? O outro sepultamento ocorreu na zona oeste do Rio. Colegas prestaram homenagens ao sargento Éber Carvalho da Fonseca, de 39 anos. O militar tinha uma filha e 2 enteados. Amava a profissão dele absurdamente. Morreu fazendo o que ele mais amava de fato. A mega operação para conter o avanço do Comando Vermelho nos complexos do Alemão e da Penha teve o maior número de policiais mortos no Rio de Janeiro desde 2007. 4 morreram no confronto. Os dados são da Universidade Federal Fluminense. Os corpos dos 2 policiais civis mortos na operação foram enterrados ontem, sob forte comoção de amigos e parentes. 17 agentes foram baleados, entre eles o delegado Bernardo Leal, que precisou ter uma das pernas amputada. Os agentes mortos foram homenageados na praia de Copacabana. 4 cruzes foram vestidas com as camisas das polícias civil e militar. Uma frase que o sargento Éber bradava antes de qualquer missão. Ele falava para os companheiros para fortalecer: ninguém vai parar a gente. E hoje eu falo para o Brasil: ninguém vai parar a gente. A mega operação contra o Comando Vermelho tinha como objetivo chegar a uma das principais lideranças da facção, o traficante Edgar Alves Andrade, conhecido como Doca da Penha ou Urso. Ele chefia um dos grupos de ataque do Comando Vermelho, chamado Tropa do Urso, e é investigado por mais de 100 homicídios. Contra Doca, existem mais de 20 mandados de prisão expedidos pela Justiça. Entre os crimes de repercussão estão o ataque a tiros, que terminou com a morte de 3 médicos na Barra da Tijuca em outubro de 2023, e a tortura e assassinato de 3 crianças em Belford Roxo, na Baixada Fluminense, em dezembro de 2020. Há uma recompensa de R$100 mil por informações que levem à prisão de Doca. Essa é a maior quantia já oferecida. Depois do enfrentamento ao Comando Vermelho no Rio essa semana, o Paraguai reforçou a segurança na fronteira com o Brasil. Segundo o Ministério do Interior do país vizinho, há risco de fuga de integrantes do Comando Vermelho para o Paraguai. As autoridades investigam se algum integrante da facção com mandado de prisão já está em território paraguaio. Ontem, a Argentina também colocou as fronteiras com o Brasil em alerta. A ministra de Segurança do país, Patrícia Bullrich, ainda classificou o PCC e o Comando Vermelho como organizações terroristas.
A polícia francesa prendeu mais 5 suspeitos de participação no roubo ao Museu do Louvre. Ao todo, já são 7 prisões, mas até agora as peças não foram recuperadas. Os 5 suspeitos foram presos em operações realizadas nos subúrbios de Paris. Entre eles está um dos 4 assaltantes que invadiram o Louvre e roubaram as peças. Segundo a polícia, os outros detidos podem ajudar na identificação de mais criminosos. As autoridades não descartam a participação de um mentor do crime que pode ter encomendado as joias. Segundo a investigação, as pedras preciosas poderiam ser usadas como moeda de troca pelo crime organizado. A promotora de Paris fez um apelo público para que os responsáveis devolvam as joias avaliadas em cerca de 590 milhões de reais. No fim de semana, outros 2 homens já tinham sido presos e confessaram participação no crime. A dupla vai responder por roubo organizado e associação criminosa, que podem resultar em até 15 anos de prisão. O grupo terrorista Hamas devolveu a Israel os corpos de mais 2 reféns. A Cruz Vermelha foi a responsável por retirar os restos mortais da faixa de Gaza. 2 corpos foram transferidos hoje às autoridades israelenses e chegaram aqui no Instituto Forense de Tel Aviv para os trabalhos de identificação. A pressão sobre o grupo terrorista Hamas aumentou nesta semana depois da entrega dos restos mortais de um refém que já tinha sido sepultado havia 2 anos. Segundo os terroristas, os corpos entregues hoje são de Amiran Cooper, de 86 anos, e Saar Baruch, de 25. 11 reféns continuam na faixa de Gaza. Após retomar o cessar-fogo, o premier Benjamin Netanyahu disse que se o Hamas violar novamente o acordo, sofrerá mais ataques. Ele garantiu que o grupo terrorista irá entregar as armas. E Israel vai fazer isso acontecer, disse. Hoje, milhares de judeus ortodoxos participaram de uma manifestação contra o recrutamento militar obrigatório no país. A entrada para a cidade de Jerusalém foi bloqueada. Aqui no Brasil, o presidente Lula sancionou a lei aprovada pelo Congresso para combater o crime organizado. Cristina Lemos, muito boa noite. E o que muda? Boa noite, Mariana. Boa noite, Edu. Ora, essa lei, ela busca agravar as penas e também protege melhor a autoridade policial. O texto também determina que condenados por esse tipo de crime já comecem cumprindo pena em presídio federal. O presidente Lula também trabalha pessoalmente pela mudança na Constituição que amplia poderes do governo federal no controle da segurança pública. A lei tipifica 2 crimes: a obstrução de ações contra o crime organizado e a conspiração para evitar ações contra essas quadrilhas. O projeto do senador Sérgio Moro, do União do Paraná, foi aprovado no Congresso Nacional e sancionado sem vetos pelo presidente Lula. A proposta prevê penas de 4 a 12 anos de prisão por grave ameaça ou violência contra agente público, advogado ou testemunha de processos contra organização criminosa. Condenados pela nova lei começam a cumprir penas em presídios federais de segurança máxima. E quem contratar membros de quadrilha para cometer crimes vai ser punido com a mesma pena prevista para os criminosos: 1 a 3 anos de reclusão, mais a pena prevista para o delito. A nova legislação tenta proteger agentes da lei, como o delegado Rui Ferraz Fontes, morto em setembro no litoral paulista. E os criminosos, como os do Comando Vermelho, que enfrentam a polícia no Rio de Janeiro, também podem ser punidos de acordo com a nova lei. Ao sancionar o texto, o presidente Lula publicou nas redes sociais que o governo do Brasil não tolera as organizações criminosas e atua para combatê-las com cada vez mais vigor. Lula também chamou o presidente da Câmara, Hugo Mota, para tratar da PEC da Segurança Pública. O Planalto intensificou a campanha pelo avanço da proposta, que amplia o papel do governo federal na formulação de políticas de segurança e que integra as forças policiais. A PEC enfrenta resistências entre parlamentares de oposição. Hugo Mota definiu hoje que a proposta seja apresentada pelo relator, deputado Mendonça Filho, até 4 de dezembro. O Congresso aprovou hoje um projeto que garante isenção permanente do imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000 por mês.
A proposta altera a lei de diretrizes orçamentárias e acaba com prazo de 5 anos, que limitava a validade de leis que criam, renovam ou ampliam benefícios tributários. O PLN 1 de 2025 vai à sanção presidencial. Na prática, significa que, se a isenção do imposto de renda for aprovada pelo Congresso, quem ganha até R$ 5.000 por mês terá o benefício garantido de forma permanente, sem a necessidade de uma nova lei a cada 5 anos. A isenção já passou pela Câmara e agora está no Senado. Para que comece a valer no ano que vem, o texto precisa ser aprovado ainda este ano. A expectativa é que isso aconteça já no início de novembro. O texto votado hoje também permite que o governo cumpra a meta fiscal de 2025, mesmo com um déficit de quase 31 bilhões de reais. O Partido Novo tentou retirar esse trecho da proposta, mas o destaque foi rejeitado nas 2 casas do Congresso. Também foi convertida em lei hoje a medida provisória que reforma o setor de energia elétrica. O texto segue agora para a sanção do presidente Lula. A votação aconteceu de forma simbólica na Câmara e no Senado. Entre os destaques está a criação de um limite de gastos a partir de 2027 para a conta de desenvolvimento energético, que financia políticas públicas. Benefícios como tarifa social e luz para todos não serão afetados. Outra mudança é a abertura do mercado. Todos os consumidores vão poder escolher de quem vão comprar energia. Antes, só grandes empresas podiam optar pelo fornecedor. A adoção das mudanças vai ser gradual. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinou que o tenente-coronel Mauro Cid comece a cumprir penas sem tornozeleira eletrônica. O ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro foi condenado a 2 anos de prisão em regime aberto. Ele recebeu a menor pena entre os integrantes do núcleo principal da tentativa de golpe de Estado porque fez delação premiada. Mariana, Edu. Obrigado, Cris. A gente já vai te mostrar como é que a Polícia Federal localizou um prédio usado como depósito de mercadorias falsificadas. Foi em Belo Horizonte. E também, Donald Trump volta otimista da Ásia depois de encontro com o presidente da China. Em meio ao alívio comercial, o presidente americano determina testes com armas nucleares. O anúncio do acordo comercial entre Estados Unidos e China fez o Ibovespa bater novo recorde, 148.780 pontos, mesmo com alta de apenas 0,1%. Já o dólar subiu 0,42%, cotado a R$ 5,38. Agora a gente te conta que Donald Trump encerrou a viagem à Ásia. Estados Unidos e China chegaram a um acordo para amenizar a guerra comercial. Além disso, o presidente americano anunciou a retomada de testes nucleares. Com um gesto de vitória e uma promessa de que voltará para um novo encontro, Donald Trump decolou otimista da Ásia horas depois da reunião com o presidente Xi Jinping. Numa escala de 0 a 10, eu diria que a reunião foi um 12, disse. Trump afirmou que o presidente chinês prometeu uma ação firme contra a exportação ilegal de substâncias usadas na produção de fentanil, um opioide altamente viciante. A China também se comprometeu a voltar a comprar a soja americana. Em contrapartida, as tarifas sobre produtos chineses serão reduzidas de 57% para 47%. Pequim também não vai impor restrições à exportação de terras raras e minerais críticos, usados na fabricação de produtos eletrônicos, baterias de veículos elétricos e equipamentos militares. O acordo foi visto como um alívio nas relações comerciais entre os dois países. Pouco antes do encontro, Donald Trump anunciou que os americanos vão retomar os testes com armas nucleares que deixaram de ser feitos há 3 décadas. O presidente disse que outras nações também fazem o mesmo, mas reforçou que prefere a desnuclearização. E o correspondente do Jornal da Record em Washington, Matias Brotero, conversou hoje com o representante comercial dos Estados Unidos. Jameson Greer participou da reunião entre os presidentes Lula e Donald Trump no domingo passado, na Malásia. De volta à Casa Branca, ele disse que os dois países querem fechar um acordo. The leaders, President Lula and President Trump, they got along very well. They want to have a deal. We're looking at what the contours of that deal might be.
I'm hoping to measure it in terms of weeks or months. My team's ready. We want to make sure that the Brazilians are going to play ball too. Os trabalhadores devem receber até o final de novembro a primeira parcela do 13º. Patrícia Lages, contagem regressiva já começou. Como é que ficam as datas deste ano? Boa noite. Um pouquinho mais antecipadas, Mariana. Boa noite para você, boa noite, Edu. Boa noite a você de casa. As datas limite caem em 2 finais de semana, então os pagamentos devem ser antecipados. Como a data limite da primeira parcela cairá num domingo, o pagamento deve ser feito até a sexta-feira, 28 de novembro. A segunda deve ser paga até 19 de dezembro. E atenção, quem recebe em 2 parcelas deve lembrar que a primeira corresponde a 50% do valor sem descontos, mas na segunda, todos os encargos, como INSS e Imposto de Renda, serão descontados. Vamos colocar na mesa outra lembrança importante para um público chamado aposentados e pensionistas. Não pode esquecer que eles já receberam antecipadamente o 10º, né? Isso mesmo, Edu. O governo federal antecipou o pagamento das 2 parcelas entre abril e junho. Agora, só quem teve o benefício concedido depois de junho e não participou da antecipação vai receber o 13º, proporcional, junto com o pagamento de dezembro. Agora, Patrícia, quais seriam as melhores formas de usar esse dinheiro do 13º? Tem que usar bem, né, Mariana? Olha só, quem tem dívidas pode aproveitar para negociar e quitar ou colocar os pagamentos em dia. Também pode ser um bom momento para começar ali uma reserva de emergência ou dar uma reforçada nela. Sem esquecer que no começo do ano há várias despesas extras, como o IPTU, o IPVA, matrícula e material escolar. Um bom planejamento pode ajudar a fazer o melhor uso do 13º e a entrar no ano novo sem apertos. Mariana, Edu. Todos de olho, Patrícia. Obrigado, viu? Um policial militar da reserva foi condenado pelo assassinato do sobrinho de apenas 12 anos em Porto Alegre. O homem mora no Rio de Janeiro e fugiu depois da sentença. Ele deveria ter sido monitorado por agentes de segurança durante o julgamento. Jefferson Olmiro Lopes Goulart, de 60 anos, foi considerado culpado pelo abuso sexual e homicídio do sobrinho, Andrei Goulart, de 12 anos, em 2016. Ele foi condenado a 46 anos de prisão. Como o policial militar da reserva participou do julgamento por videochamada, já que mora no Rio de Janeiro, não houve prisão em flagrante. Segundo o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, uma ação para prender Jefferson em caso de condenação estava combinada com o Ministério Público do Rio de Janeiro. A participação do réu de forma remota deveria ter sido acompanhada por agentes de segurança, o que não aconteceu devido à mega operação policial na capital fluminense. A polícia fez novas buscas na casa de Jefferson, mas ele fugiu. O advogado dele alegou não ter tido mais contato com o cliente. Se ele tivesse feito o interrogatório e acompanhado o júri de dentro ou fora do Rio de Janeiro, ele seria preso lá. Na época do crime, a Polícia Civil chegou a concluir que a criança tinha tirado a própria vida, versão que nunca foi aceita pela família. Em 2020, houve a reabertura do caso. A mãe de Andrei aguardou 9 anos pela condenação do irmão. Determinou o momento que ele quis matar o Andrei, acabar com a vida do Andrei, e agora determinou que ele não vai ser preso, que ele é foragido. Tipo um tapa na cara da gente. A Secretaria de Segurança Pública do Rio de Janeiro não respondeu aos nossos questionamentos sobre por que não houve esse monitoramento durante o júri. A Polícia Federal investiga uma fraude de 50 milhões de reais no comércio ilegal de produtos importados no centro de Belo Horizonte. Um prédio inteiro de 19 andares servia como estoque das mercadorias falsificadas e sem nota fiscal. Os agentes precisaram arrombar as portas para entrar no prédio e ter acesso às salas. Dentro do imóvel, foram encontrados cerca de 50 milhões de reais em produtos falsificados e sem nota fiscal. Eletrônicos, brinquedos, vestuários de um modo geral, TV Box, né, acessórios para celular,
vários tipos de produtos que foram apreendidos na data de hoje. O prédio de 19 andares, no centro de Belo Horizonte, funcionava como um estoque ilegal. Essas mercadorias estavam lotando todos os andares do prédio, inclusive escadas, banheiros, era de difícil até a circulação ali dentro. As investigações apontam que os produtos vieram do exterior. Depois, eram distribuídos para shoppings populares na Grande Belo Horizonte. De acordo com a Polícia Federal, nos últimos 5 anos, o esquema criminoso movimentou mais de 100 milhões de reais. Os produtos apreendidos foram levados para depósitos da Receita Federal. Depois de contabilizados, serão doados ou leiloados. O dever da pessoa que reside nas cidades é solicitar a nota fiscal quando ela compra qualquer equipamento. Porque solicitando a nota fiscal, ela vai ter aí uma garantia que ela está comprando um produto legalizado. Outra operação agora com 7 suspeitos presos. Essa é contra roubos e furtos de fios de cobre e metais. Crime cada vez mais comum nas grandes cidades. Numa comunidade na zona leste de São Paulo, 5 ferros velhos serviam como base para uma quadrilha de furto, receptação e revenda de fios de cobre, cabos e artigos de metal. 7 pessoas foram presas, sendo 5 receptadores e 2 traficantes de drogas pegos em flagrante. A investigação começou há 2 meses depois de um furto de cabos de energia num prédio público que ficou sem luz por 4 dias. Segundo a investigação, a quadrilha agia de forma cruel, explorando pessoas em situação de rua. Eles ofereciam bebidas alcoólicas e forneciam ferramentas para que os fios de cobre fossem furtados. Praticam furtos de torneiras, de portões de alumínio, de cabos de residência. Eles pegam casas que estão sem morador, desocupadas, levam janelas, levam tudo. Em outra ação, policiais encontraram este carro parado numa rua escura na zona sul de São Paulo. Dentro havia fibras, cabos e pedaços de cobre cortados. 2 suspeitos que usavam uniforme de empresas de telefonia foram presos. A Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica classifica o furto de cabos como uma epidemia urbana. Em 2024, foram mais de 28 mil casos registrados em todo o país. Prejuízo de 45 milhões de reais para as companhias e transtorno para moradores e comerciantes que ficam sem luz ou sinal de internet. E uma operação contra a sonegação de impostos em São Paulo apura um esquema de fraudes fiscais praticadas por um grupo empresarial do setor de ar-condicionado. As dívidas tributárias desse grupo chegam perto de R$1 bilhão. Essa fazenda de criação de gado fica em Pindorama, interior paulista. Segundo as investigações, esse e outros imóveis pertencem a um grupo empresarial familiar que atua no varejo de ar-condicionado. Só em tributos federais, o grupo deve cerca de 268 milhões de reais. Eles desviaram fraudulentamente, todos os recursos dessas empresas para blindagem patrimonial dos proprietários, das famílias dos proprietários. De acordo com a investigação, o grupo não pagava os impostos, fechava as empresas e reabria com novos nomes para evitar cobrança. Os donos também colocavam bens em nome de laranjas e seguiam operando normalmente, apesar das dívidas milionárias. Essa empresa ela ia acumulando créditos tributários, dívidas tributárias. Eles transferem essa empresa para nomes de laranja, transferem a localização dessa empresa, ou seja, você não tem mais como cobrar aquela empresa. As autoridades pediram à Justiça o bloqueio de 800 milhões de reais em bens, incluindo casas, carros e empresas da família envolvida. Além dos tributos federais, o grupo também tinha uma dívida de 693 milhões em impostos estaduais. Tudo isso poderia ir para benefícios sociais, poderia ir para segurança pública, poderia ir para hospitais, saúde, educação, etc. À 00:30 tem mais Jornal da Record. As reportagens de hoje você pode rever no Record Plus em todas as nossas plataformas digitais. Também no Record Plus você pode acompanhar a programação ao vivo da Record e de graça. Fique agora com o 4º capítulo da novela Mãe. E logo depois de Reis tem eliminação ao vivo na Fazenda. Entre no r7.com e vote no seu peão preferido. Não perca. Uma boa noite. Boa noite e até amanhã.
Bradesco. Entre nós, você vem primeiro.